Tá aí Márcio Babilon se encaminhando para o centro da Arena Jungle para iniciar o próximo combate desta edição de número 144. Este na tela é o Ceará de Aço. Este na tela é o Anderson Garça. Combate na divisão de peso pena. 3 rounds de 5 minutos. Antes a pressão ali do árbitro, passando as últimas instruções para os combatentes. Cronômetro iniciado, 5 minutos na regressiva. O Marcos Ceará de Aço com detalhes em amarelo. O Anderson Garça com detalhes em verde, chuta abaixo. O Marcos Ceará de Aço. O Anderson vai fazendo sua base ali, quicando na ponta dos pés para marcar o tempo. Faz o chute baixo, tenta mais uma vez entrar com o chute baixo, vem cruzando por cima. O Marcos chuta com a perna de trás, com pressão ali na altura do tronco. Vai fazendo a fita o Anderson. Domina o centro do cage, mas vai tentando rechaçar o Marcos. Tenta caminhar para frente e encontrar o seu espaço. Primeiras movimentações desse combate. Ainda no primeiro assalto, os dois competidores buscando medir ali a distância para entrar com melhores golpes. Entra com um soco muito forte ali na linha de cintura. Responde o Anderson com um chute alto, passou raspando na cabeça. Os dois atletas mostrando um pouco mais de cadência neste sexto assalto do Jungle Fight. Chuta abaixo, faz o check kick ali, faz a marcação do chute. O Anderson Garça projeta o joelho na direção da canela do Marcos Ceará de Aço. Consegue um belo chute ali na altura da cabeça. Se defende o Marcos. Consegue evitar o encaixe mais uma vez. Agora a combinação, 3-4 golpes, mais uma vez 3-4 golpes e um chute baixo. Tenta se defender, esquiva o Marcos, mergulha na perna para tentar derrubar, rechaça o Anderson Garça. Espeta o joelho ali na altura da ponta da costela, mas o Marcos consegue evitar o ataque, evitar a blitz do Anderson Garça, que volta a golpear com a mão de trás, solta golpes retos ali, golpes diretos para cima da guarda. Agora espeta o chute frontal na linha de cintura mais uma vez. Se defende o Marcos, tá com a guarda bem levantada ali. Sentiu o perigo do chute alto do Anderson Garça, solta esse chute com a perna esquerda com muita rapidez e muita facilidade. O Marcos já ajustou ali a sua guarda, tá com a guarda bem levantada. Tá tentando fintar com um chute na linha de cintura o Anderson Garça. Muita experiência dos dois competidores ali, mostrando muita técnica, até mesmo na movimentação na Arena Jungle. Lembrando que este combate é na divisão de peso pena, na edição de número 144 do Jungle Fight, direto do QG do BOP. Parte das comemorações dos 48 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Chuta abaixo o Anderson Garça. Mais uma vez tentou o chute na linha de cintura, interceptou o Marcos Ceará de Aço, tentou levar para baixo, deu um pulo para trás. O Anderson se defendeu de ser levado para o chão. 2 minutos para o fim desse primeiro assalto. Round muito técnico entre os dois competidores. Apenas golpes certos disparados de ambos os lados. Golpeou com a mão esquerda, chutou com a perna direita o Anderson Garça. Se defende o Marcos, mais uma vez soltando o golpe com a mão da frente. Defendeu o golpe, entrou com um direto duríssimo para cima do Ceará de Aço. Conseguiu absorver o golpe, voltar a ficar frente a frente, levanta a guarda. 1 minuto e 33, agora tenta levar nas pernas, se defende. O Anderson mais uma vez levanta a base ali do Marcos para não ser levado para baixo. 1 minuto e 20 para o fim da luta, chuta na linha de cintura o Marcos Ceará de Aço. E agora dá o passo para frente com a mão do jab para tentar entrar com o golpe com mais pressão ali, o jab. O Anderson Garça vai pressionando o Marcos Ceará de Aço perto do cage, tentou o direto partindo com a mão de trás o Ceará de Aço. Último minuto desse combate, muito técnico, muito divertido entre os dois competidores. Golpes duros aplicados por ambos os atletas. Tentou a perna da frente, entrou com o upper, passou por dentro da guarda do Marcos Ceará de Aço. Conseguiu encaixar os socos, volta a caminhar. Mais uma vez entrando com o jab, tentou um cruzado na resposta. Perigoso ali o ataque do Marcos Ceará de Aço. Conseguiu
evitar ali o golpe. O Anderson Garça, 25 segundos. Vai terminar o primeiro round. Os dois atletas já diminuem o ritmo ali. Precisam guardar o gás também para o segundo assalto. Mais uma vez chutando com a perna de trás. O Marcos chuta com a perna direita, faz a combinação mais uma vez. O Anderson Garça vai terminar o round. Fim do primeiro assalto entre o Marcos Ceará de Aço e o Anderson Garça. 1 minuto aí para os corners passarem a última instrução. Os atletas têm a chance de respirar um pouco antes do reinício da luta. Vamos acompanhar os melhores lances na recuperação de imagens. Combinação duríssima do Anderson Garça, partindo para cima do Marcos Ceará de Aço. Daí essa bela combinação. Conseguiu entrar 3 golpes 3 vezes. Entrou agora com uma sequência de diretos para cima do Ceará de Aço. Rechaçou as entradas do Anderson Garça. Estava trabalhando com a guarda bem alta, batendo muito bem no contra-golpe ali o Marcos Ceará de Aço. Mas o Anderson Garça entrou com as melhores ações, tanto nos socos diretos quanto também nos chutes altos na altura da cabeça. Segundos fora, vamos ao reinício do combate nesse segundo assalto. Mais 5 minutos na regressiva. Segundo round. No corner amarelo, com detalhes amarelos nas luvas, o Marcos Ceará de Aço. E no corner verde, com detalhes em verde nas luvas, o Anderson Garça. Entrou nas pernas ali, tentou o single leg, rechaçou o Anderson. Agora levou para o outro lado, tentou a combinação na resposta. Mais uma vez mergulha para tentar derrubar, se defende o Anderson Garça, anda para trás, evita ser derrubado. Mais uma vez chutando baixo o Marcos Ceará de Aço. Se mantém no centro do cage o Anderson Garça. Tenta encontrar o caminho ali o Marcos Ceará, tentando mais uma vez o soco. Respondeu no mesmo instante o Anderson Garça com sua combinação de chute e socos retos. Cruzando pouco aí o Anderson Garça, trabalhando mais com socos em linha reta para tentar furar a guarda do Marcos Ceará de Aço. Combate interrompido momentaneamente. Tivemos aí o golpe baixo não intencional do Marcos Ceará de Aço. Vai receber ali um tempo para se recuperar o Anderson Garça. Na recuperação de imagem, está ali, tentou chutar na linha de cintura. Acabou acertando um golpe baixo não intencional. O árbitro tem um momento ali para fazer a interrupção do combate. O Anderson recebeu o tempo para se recuperar do golpe baixo. Duelo já reiniciado. Ambos os competidores entenderam que foi uma movimentação sem intenção. Luta reiniciada. O Anderson Garça vai fintando, entrou com joelhada voadora, partiu para dentro, levantou a guarda. O Marcos Ceará de Aço conseguiu encaixar todos os golpes. Continua pressionando Anderson Garça, o atleta do corner verde. Bate na resposta o Marcos Ceará de Aço. Muita movimentação dos competidores. Tenta fintar, vai trocando a base o Anderson Garça para confundir o Marcos Ceará de Aço. Agora bate com a mão esquerda, tenta o overhand para o outro lado, bate mais uma vez com a mão da frente. De base trocada, o Anderson Garça. Bate mais uma vez para o outro lado o Anderson. Tenta o soco reto com a mão direita, a mão da frente. Gira para um lado e para o outro, balança a cabeça, tenta o Superman Punch. Chuta com a perna da frente. Mais uma vez o Anderson Garça. Resiste muito o Marcos Ceará de Aço. É de fato o Ceará de Aço, o atleta do corner amarelo. Soltando muitos golpes, o Anderson Garça consegue encaixar a maior parte dos golpes e rechaçar os outros. O Anderson Garça continua golpeando. Recebeu o pedido de golpe baixo.
O árbitro Babilon reiniciou a luta. Balança para um lado e para o outro. O Anderson Garça, mais uma vez a combinação em pé, chutou embaixo com muita pressão, defendeu ali o Marcos Ceará de Aço. Começa a dar para frente, conseguiu encaixar um soco cruzado partindo de trás. Escorregou o Anderson Garça, mas sentiu a luta. Agora o Marcos Ceará de Aço começa a caminhar para frente, vai colocando pressão, tentou o overhand mais uma vez. Luta franca dos dois competidores perto do cage. Agora caminha para frente, ganha confiança o Marcos Ceará de Aço. Continua pressionando pro outro lado mais uma vez. Golpes trocados de forma franca na Arena Jungle, aqui no Jungle Fight número 144. Pressão total do Marcos Ceará de Aço. Ele faz um chute na linha de cintura e já vem encaixando a mão de trás para cruzar na mesma pressão, no mesmo embalo. Perigoso aí. O Ceará de Aço recebendo muitos golpes, conseguindo encaixar todos eles. Continua inabalável, caminhando para frente. Agora o Anderson Garça tenta cadenciar mais os golpes, ser mais cirúrgico, mais preciso nos seus ataques. Soltou muitos golpes. O atleta que golpeia também se cansa. Então tá cadenciando mais os ataques aí. Último minuto deste segundo assalto entre o Anderson Garça e o Marcos Ceará de Aço. Mais uma combinação ali do Anderson Garça, linha de cintura, batendo por cima. O Anderson Garça chuta embaixo, passa no vazio. O Marcos Ceará de Aço tenta mais uma vez a combinação, dá um step na frente ali, dá um passo para ganhar o embalo. O Anderson Garça, mais uma vez combinação do Marcos Ceará de Aço. Marcos Ceará representando o estado do Ceará. O Anderson Garça, atleta do Rio de Janeiro. 20 segundos para o fim do round. O árbitro pede movimentação, passa um cruzado overhead no vazio. Mais uma vez tenta a linha de cintura golpear por cima. 10 segundos para o fim do assalto. Os dois atletas têm a chance de acelerar ali para confirmar sua possível vitória no round. Mais uma vez o chute frontal ali do Anderson Garça. Fim do segundo assalto. No duelo entre o Marcos Ceará de Aço e o Anderson Garça, em divisão de peso pena, categoria até 66 quilos. Vamos à recuperação de imagens aí. O Marcos Ceará de Aço tentando trabalhar um pouco mais o grappling, tentou levar para baixo na cinturada, mergulhou nas pernas. O Anderson Garça cadenciando um pouco mais o jogar dos seus golpes. E o Marcos Ceará de Aço mostrando que é o Ceará de Aço de fato, absorvendo muitos ataques do Anderson e contra-golpeando com perigo neste segundo assalto. Mas é o terceiro round que define o vencedor deste combate aqui no Jungle Fight número 144, direto do quartel-general do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o QG do BOPE. O combate vai ser reiniciado. 5 minutos no cronômetro regressivo, último round no duelo entre Marcos Ceará de Aço e Anderson Garça. Consegue uma joelhada bem precisa ali na linha de cintura. O Marcos dá um passo para trás e volta a caminhar para frente. Tenta mais uma vez golpear na linha de cintura. Chute forte na linha de cintura do Marcos Ceará de Aço. Mais uma vez caminhando para frente o Anderson Garça. Tenta a combinação em pé de socos retos. Agora o soco reto na linha de cintura, mais uma vez chutando na linha de cintura. Vai castigando na trocação o Anderson Garça. Mas parece que não está sentindo nenhum dos golpes ali o Marcos Ceará de Aço. Duríssimo o atleta do corner amarelo. Troca de base, tenta confundir ali a guarda do Marcos Ceará de Aço. Está com a guarda bem levantada, evitando os golpes mais traumáticos ali na cabeça. Vai trabalhando muito bem o atleta Ceará de Aço. Pressão total do Anderson Garça, agora tentou responder com perigo, passou raspando. Mais uma vez o cruzado do Ceará de Aço. Segue se movimentando, segue pulando na ponta dos pés o Anderson Garça, mais uma vez combinação de socos retos. 3 minutos e 40 pro fim da luta, combinação agora caminhando pra frente no Marcos Ceará de Aço, tá colocando pressão.
Belo cruzado do Ceará de Aço mais uma vez. Anda para trás, consegue se defender. O Anderson Garça, o árbitro pede a ação dos dois competidores. Chega ao terceiro assalto aí. Pouco mais de 10 minutos de luta intensa entre os dois competidores. Os atletas tentam buscar o último gás aí nessa reta final do combate. Querem ficar com a vitória, divisão até 66 quilos, divisão de peso pena. Continua dominando o centro do cage ali o Anderson Garça. Agora o Marcos Ceará que caminha pra frente, vai encurralando o Anderson, mas ele vai com combinação, segura no clinch do Muay Thai, dá a espetada no joelho na linha de cintura, tenta investir no single leg pra derrubar o Marcos Ceará de Aço, mais uma vez golpeando no contragolpe o Anderson Garça. Golpes soltos de forma incessante ali pelo Anderson Garça. Não balança o Marcos Ceará de Aço, reforçando que faz jus ao apelido aí o Marcos. Agora entra com o direto, com a mão esquerda, a mão de trás ali. O Marcos trabalhando na guarda de canhoto. Muito duro o golpe, agora cruza com a mão da frente. O Marcos troca de base mais uma vez o Anderson Garça. Tenta o overhand, joga a mão reta. O Anderson. Marcos Ceará agora batendo na linha de cintura. Os dois atletas começam a cadenciar um pouco mais o combate. Luta vai ficando duríssima entre os dois atletas. Duelo dramático nessa reta final. 2 minutos pro fim da luta. 2 minutos para esse fim do combate. No Jungle Fight número 144, direto do QG do BOP. No coração do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 48 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Os dois atletas mostram respeito ali, mais uma vez a combinação forte do Ceará de Aço. Fez o balanço de cabeça ali certo, o Anderson Garça, para diminuir um pouco da pressão do golpe. 1 minuto e meio pro fim da luta, vai medindo a distância. Média distância com a mão da frente, solta a mão direita, a mão de trás, o Anderson Garça. Agora entrou com 2 golpes melhores encaixados ali, o Marcos Ceará. Pressão agora do Anderson Garça, balança para trás, continua caminhando para frente. Os dois atletas duríssimos, rechaçando cada golpe nessa disputa no Jungle Fight número 144. O Anderson Garça representando o Rio de Janeiro, o Marcos Ceará de Aço representando o Ceará. Mais uma vez cruzando com a mão de trás. Agora último minuto do combate, os dois atletas aceleram o passo. Tem que acelerar para garantir a vitória nessa reta final. O combate está indo para a decisão entre os dois competidores. Eles têm aí a última chance de definir a luta por via rápida, para não deixar nas mãos dos jurados. 40 segundos, balança a cabeça, tenta entrar com a mão de trás. Mais uma vez combinação. Mais uma vez combinação dos dois competidores. 30 segundos para o fim da luta. Parte para cima o Marcos Ceará de Aço. Duelo aberto, 10 segundos, vai terminar o combate. Os competidores aceleram nessa reta final. Abre os braços, faz a finta, gira para o outro lado, passo cruzado, raspando e fim de luta. Duelo encerrado entre o Marcos Ceará de Aço e o Anderson Garça. Duelo muito equilibrado. Os dois competidores muito resistentes, tanto no quesito soltar golpes incessantes, quanto a rechaçar e encaixar, absorver os golpes dos seus adversários. Enquanto a gente acompanha a recuperação de imagens, os atletas estão se aprontando no centro da Arena Jungle para a definição do resultado. Os resultados das papeletas. Vamos à decisão do combate entre o Marcos Ceará de Aço e o Anderson Garça. Duelo intenso entre os dois atletas. Mais uma vez imagens da Arena Jungle, belíssima Arena Jungle montada no quartel-general do BOP. Nesta edição comemorativa, 48 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Papeletas na mão do nosso announcer Eugênio Veronese. Vamos aguardar a liberação da arbitragem para o anúncio oficial. Essa ali é a do
do Jungle Fight, vamos ao resultado oficial de mais um combate finalizado na nossa edição 144, o Jungle Fight Bop. Então vamos nessa. Jurado 1, 30, 27. Jurado 2, 30, 27. Jurado 3, 30, 26. Declarando vitória por decisão unânime de Anderson Leal! Tá aí o Anderson Garça